Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, capítulo 30 e o versículo 12, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 30 e o versículo 12. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 30 e o versículo 12. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, diz assim: para que a minha glória a ti cante, louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Só até aqui, meus irmãos. Que eu e você, meus irmãos, nessa tarde, não se cale, meus irmãos. Que eu e você cante, meus irmãos. Que eu e você adore o nosso Senhor, meus irmãos. Porque ninguém pode calar-me a você, meus irmãos. Porque quando eu e você somos um verdadeiro adorador, meus irmãos, muitas pessoas se incomodam com a minha e com a tua voz. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não se cale. Que você não tenha medo do homem e da mulher. Porque, meus irmãos, Deus levantou a mim a você, meus irmãos. Deus escolheu a mim a você. Deus ungiu a mim a você, meus irmãos. Foi para mim você adorar Ele. Não foi para mim você ficar calado não, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você fica com medo. Você se intimida, né? Com o homem e com a mulher. Mas que você não tenha medo não, meus irmãos. Porque quem está comigo você é maior, meus irmãos. Que você abra sua boca. Que você faça o que o seu Deus manda. Que você não se cale. Onde Ele mandar você, que você vá. Que você cante, meus irmãos. Que você abra a boca e cante. Porque só Deus, meus irmãos, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você se intimida. Porque tem pessoas, meus irmãos, quando você abre a boca para adorar o Senhor, se incomoda, né? Nos intimida, né? Mas você não tenha medo não, meus irmãos, que você adore. Enquanto você tiver fôlego de vida, meus irmãos, que você adore. Você não tenha medo não, meus irmãos. Você não tenha medo não. Abra sua boca, meus irmãos, cante. Cante para o Senhor. Né? Cante. Porque, meus irmãos, Deus ele chamou a mim a você, meus irmãos, porque Ele conta com os corajosos, porque os covardes que voltam, meus irmãos. Você não tenha medo, meus irmãos. Você adore o Senhor. Adore enquanto você pode adorar, meus irmãos. Enquanto você tem fôlego de vida, a gente tem que adorar, a gente tem que abrir nossa boca. Porque os incomodados, meus irmãos, que se mudem. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que se incomodam comigo, com você. Quando você canta, quando você, né, tá adorando o Senhor. Mas quem tem que se mudar, meus irmãos, não é você não. Quem tem que se mudar é os incomodados. E que você, meus irmãos, abra a boca, que você adore o Senhor. Porque ninguém pode calar um verdadeiro adorador, meus irmãos. Ninguém pode calar-me a você. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que se incomodam com a minha e com a tua adoração. Porque sabe que você somos um verdadeiro adorador. E se incomoda. Mas que você não tenha medo, meus irmãos. Que você abra a boca. Que ainda que tire a minha e a tua vida. Mas você não tenha medo. Você abra a boca e adore ao Senhor. E cante para o Senhor. Porque só Ele é digno de todo louvor. E que você não tenha medo, que você não seja covarde. Porque Deus conta com os corajosos, os covardes que voltam, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que se incomodam com a minha e com a tua adoração. Quando você abre a boca para adorar ao Senhor, se incomoda. Mas que você não tenha medo, meus irmãos. Que você abra a sua boca, que você cante. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Não olhe para a voz, meus irmãos, medite na letra do louvor. E eu creio que Deus vai falar com vocês também através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei.
está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, oh glória. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oh, glória. Que você não tenha medo, meus irmãos, de abrir a boca, meus irmãos, para adorar o Senhor. Que você não se cale, meus irmãos. Porque Deus conta com os corajosos, os medrosos, os covardes que voltam, meus irmãos. Que você abra a sua boca, meus irmãos. Que você adore ao Senhor. Porque só Ele é digno de todo louvor. Só Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Que você não se cale, meus irmãos. Ainda que tire a minha e a tua vida. Quando chegar lá no céu, a gente vai adorar, meus irmãos. E que você não tenha medo, meus irmãos. Que você não se acovarde. Porque quem chamou você, meus irmãos, se responsabiliza por mim e por você. Quando Deus mandar você louvar, abrir a boca, você louve. Quando Deus mandar você entregar algo, você entregue. Você não tenha medo. Você não se acovarde. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Deus conta com os melhores soldados. Porque os covardes, meus irmãos, medrosos que voltam. Você não tenha medo, meus irmãos. Você não tenha medo, não. Você faça a vontade do seu Pai. Porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Que você não tenha medo, meus irmãos. Você faça o que o seu Pai manda. Amém, meus irmãos? Porque quando Ele manda, meus irmãos, Ele se responsabiliza por mim e por você. Amém, meus irmãos? E só até aqui. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.